Olá, pessoal do Café com Leitura e você? Vamos agora dar início ao capítulo de número 7 do livro A Isca de Satanás. O que aprendemos na presença de Deus não pode ser aprendido na presença dos homens. Capítulo 7. Pedra solidamente assentada. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Aquele que foge ou age precipitadamente é uma pessoa instável, porque suas ações não são bem fundamentadas. Essa pessoa é facilmente levada pelas tormentas das perseguições e provações. Por exemplo, vejamos o que aconteceu com Simão Pedro. Jesus havia entrado na região de Cesareia de Filipe e perguntou aos discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mateus 16:13. Vários discípulos discutiram entusiasticamente a opinião do povo sobre Jesus. Jesus esperou até que tivessem terminado e então olhou para eles sem rodeios e perguntou: Quem dizeis que eu sou? Tenho certeza de que houve olhares confusos e temerosos dos discípulos que ponderavam, de queixo caído e sem fala. Subitamente, esses homens que estavam tão ansiosos para falar, silenciaram. Talvez nunca tivessem feito essa pergunta para si mesmos de forma tão séria. Qualquer que fosse o caso, perceberam que não tinha resposta. Jesus fez o que é sua especialidade. Ele os levou a perceber a realidade do que sabiam e do que não sabiam. Eles viviam a partir da especulação dos outros, em vez de cravar em seu coração quem Jesus realmente era. Não se haviam confrontado ainda. Simão, que recebeu de Jesus o nome de Pedro, foi o único discípulo que pôde responder. Ele falou sem pensar: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Jesus então respondeu dizendo: Bem-aventurado és, Simão Barjonás, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o Pai que está nos céus. Jesus explicou a Simão Pedro qual a fonte dessa revelação. Simão Pedro não recebeu esse conhecimento porque ouviu a opinião dos outros ou porque foi ensinado, mas Deus a revelou a ele. Simão Pedro estava sedento pelas coisas de Deus. Ele fazia a maior parte das perguntas e andou sobre as águas, enquanto os outros 11 o observavam. Não era do tipo que se conformava com a opinião dos outros. Queria ouvir diretamente da boca de Deus. Essa revelação de Jesus não veio conscientemente, mas era um dom, iluminado em seu coração em resposta à sua sede. Muitos viram e testemunharam o que Simão Pedro viu e testemunhou, mas o coração deles não estava tão sedento para conhecer a vontade de Deus como o de Pedro. Em 1 João 2,27 está escrito: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Simão Pedro ensinava essa unção. Ele ouviu tudo o que os outros tinham a dizer e depois procurou em seu íntimo o que Deus lhe havia revelado. Quando recebemos o conhecimento revelado por Deus, ninguém pode desviá-lo. Quando Deus nos revela algo, não importa o que as pessoas dizem, elas não podem mudar o nosso coração. Deus então disse a Simão Pedro e ao restante dos discípulos: Sobre esta pedra, o conhecimento revelado por Deus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18. Veremos claramente que há uma pedra solidamente assentada na palavra de Deus que é revelada. Nesse caso, foi o entendimento de Pedro de que Jesus era o Filho de Deus. Palavra iluminada. Quando prego, tenho sempre dito às congregações e às pessoas que ouçam a voz de Deus por intermédio da minha voz. Algumas vezes estamos tão ocupados fazendo anotações que só registramos tudo o que é dito. Isso leva a um entendimento mental das Escrituras e suas interpretações.
conhecimento intelectual. Quando apenas possuímos conhecimento intelectual, duas coisas podem acontecer. A. Ficamos facilmente suscetíveis ao emocionalismo. B. Ficamos limitados ao nosso intelecto. Mas essa não é a pedra firmemente assentada onde Jesus construiu sua igreja. Ele disse que ela seria fundamentada na palavra revelada, não em versículos memorizados. Quando ouvimos um ministro ungido falar ou lemos um livro, devemos procurar palavras ou expressões que explodam em nosso espírito. Esta é a palavra que Deus está revelando a nós. Ela transmite luz e entendimento espiritual. Como diz o salmista, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Salmo 119, 130. A sua palavra é que entra no nosso coração e não em nossa mente, que nos ilumina e esclarece. Frequentemente, o pastor pode estar falando sobre um assunto, mas Deus está iluminando outra coisa totalmente diferente no nosso coração. Por outro lado, Deus pode ungir exatamente as palavras do pastor e elas explodem dentro de nós. De qualquer modo, ela é a revelação da palavra de Deus para nós. Isso é o que nos transforma de simples, sem entendimento, em pessoas maduras, cheias de entendimento. Essa palavra iluminada em nosso coração é o fundamento no qual Jesus se baseou para dizer que a sua igreja seria plantada. Jesus compara a palavra de Deus revelada a uma rocha. A rocha significa estabilidade e força. Lembramos a palavra das duas casas, onde uma foi construída na rocha e a outra na areia. Quando a adversidade, perseguição, tribulação e aflição atacou violentamente as casas, a que estava sobre a areia foi destruída, enquanto a que estava construída sobre a rocha permaneceu em pé. Algumas coisas que precisamos ouvir de Deus não são encontradas na Bíblia. Por exemplo, quando devemos casar? Onde devemos trabalhar? A que igreja devemos pertencer? A lista é longa. Precisamos ter a palavra de Deus revelada para que tomamos essas decisões também. Sem ela, nossas decisões estariam assentadas em solo instável. Aquilo que Deus revela por intermédio de seu Espírito Santo não pode ser tirado de nós. Esse deve ser o fundamento de tudo o que fazemos. Sem isso, seremos facilmente escandalizados pelas provações e tribulações que nos afligem. Mais uma vez, lembramos o que Jesus disse sobre a palavra ser ouvida e recebida com alegria, e mesmo assim não ter raiz em nosso coração. Foi recebida com alegria em nossa mente e emoção. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os que, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Marcos capítulo 4, versículo 16 e 17. Podemos facilmente trocar a palavra raiz por fundamento, porque ambas indicam estabilidade e fonte de força para a planta ou a estrutura. A pessoa que não é estável ou fundamentada na palavra de Deus revelada é uma grande candidata para ser levada pela tempestade de ofensa. Quantos são como os discípulos com quem Jesus se confrontou? Vivem baseados naquilo que os outros dizem ou pregam. As opiniões e as afirmações dos outros são recebidas como verdade sem que o Espírito testemunhe. Só podemos viver ou proclamar o que nos é revelado por Deus. Jesus constrói sua igreja sobre essa verdade. Eu tinha uma secretária que estava feliz com seu namoro com um jovem que também trabalhava na igreja. Eles ficavam cada vez mais próximos. Todos viam que o relacionamento ia dar em casamento. Aliás, eles já conversavam sobre isso. Um domingo à noite, o pastor titular chamou-os à frente e disse: "Assim diz o Senhor, vocês dois se casarão." Na manhã seguinte, minha secretária chegou andando nas nuvens. Ela estava muito animada. Pediu-me para fazer o casamento deles
e eu disse que me sentiria honrado. Marquei um horário para aconselhá-los. Eu, porém, sentia-me incomodado. Quando chegaram ao meu gabinete, meu espírito ficou atormentado. Eu olhei e perguntei se ela sabia que aquele jovem era o que Deus havia escolhido para ela. Ela respondeu com grande entusiasmo que sim. Então olhei para ele e perguntei: você crê que é da vontade de Deus que você se case com esta moça? Ele olhou para mim e, de boca aberta, sacudiu a cabeça como se, não tenho certeza. Olhei para os dois e me dirigi ao rapaz. Não farei o casamento. Não me importo quem profetizou sobre os dois ou o que foi dito. Não me importo quantas pessoas disseram que formam um lindo casal. Deus não revelou sua vontade ao coração de vocês. Não faz sentido continuar com essa história de casamento. Se vocês se casarem sem que haja revelação de Deus sobre sua vontade perfeita, continuei, quando vierem as tormentas e elas virão, perguntará, e se eu tivesse me casado com outra garota, teria esses problemas? Deveria ter tido certeza se era a vontade de Deus. Caí numa armadilha. Dessa forma, seu coração fica enfraquecido e você não terá forças para lutar contra as adversidades que acontecerão no seu casamento. Você será um homem inseguro em toda a sua caminhada. Eu me despedi deles e disse que não haveria motivo para nos encontrarmos novamente. Ele estava aliviado, ela arrasada. As semanas foram muito difíceis no escritório, mas eu sabia que havia falado a verdade. Essa foi uma provação bastante longa para ela. Se Deus realmente lhe havia falado que aquele era o seu marido, ela teria de confiar que o Senhor revelaria ao rapaz. Ficaria livre da ofensa que sentia por mim e por Deus. Eu a aconselhei a dar um tempo para que ele ouvisse a voz de Deus. Assim, ela fez. 3 semanas se passaram e eles marcaram outro encontro comigo. Imediatamente senti-me contente. Dessa vez, quando entraram no gabinete, ele tinha um brilho no olhar e disse: sei sem sombra de dúvida que esta é a mulher que Deus tem para mim. Eles se casaram 7 meses depois. Quando temos certeza de que Deus nos colocou num relacionamento ou igreja, o inimigo terá muita dificuldade em nos tirar de lá. Estamos assentados na palavra de Deus revelada e passaremos pelos conflitos por mais que pareçam impossíveis. Uau! Que bom que esse casal se casou e espero que estejam felizes. Vou ficando por aqui, vamos dividir o capítulo, como vocês sabem. Vejo vocês daqui a pouco na continuação do capítulo 7. E você, se ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Até daqui a pouco.